Olá, família Kevin. Nós temos conversado sobre relacionar-se com Deus, desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, nesse princípio que estamos conversando sobre a individualidade. Então, nós estávamos falando sobre o que Jó falou, né? Jó, considerado um homem íntegro, um homem justo diante de Deus, e ele chegou à conclusão que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas depois da experiência que ele viveu, do encontro que ele teve com Deus, da proximidade que ele teve com Deus, pela aprovação que ele passou, pela experiência que ele viveu, ele conheceu Deus de andar com Deus, dia a dia, a cada momento, se colocando diante de Deus, desabafando, dizendo para Deus o que sentia e se colocando em tudo que estava passando diante de Deus. E Deus escutando e ele ouvindo o que Deus falou para ele também, né? Que ele trouxe questionamentos para Deus. E aí Deus trouxe um confronto para ele, né? Jó, quem é você? Onde você estava quando eu construí? Quem foi que firmou? Quem foi que mediu? Foi você? Então, olhe onde você está. Olhe quem sou eu, Jó. Então, o temor e o respeito do Senhor. Esse convívio, essa conversa, esses diálogos que ele teve com Deus nesse momento tão difícil, tão doloroso que ele passou. Ele conheceu mais a Deus. Cada experiência que nós passamos, cada situação que nós vivemos, cada teste, cada prova que passamos, nós vamos aprofundando o nosso conhecimento com Deus, porque é isso que Deus quer de nós. E cada situação que a gente vive é para que a gente entenda o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós dependemos dele, o quanto sem ele nós não podemos fazer nada. Então toda a autossuficiência ela precisa ser retirada do nosso caráter. Toda a independência precisa ser tirada porque nós precisamos temer ao Senhor, conhecer a ele mais e mais todos os dias em nossas vidas. Encontrar com Deus, viver experiências com ele, para que o nosso relacionamento com Deus não seja só apenas porque alguém falou, porque alguém nos apresentou, porque alguém nos testemunhou das experiências deles, mas conhecer a Deus, de viver as nossas próprias experiências de intimidade, de relacionamento, de diálogo, de conhecer Deus como Ele é, de conhecer Deus como Ele quer que nós conheçamos Ele. Eu trouxe aqui vários atributos de Deus, né, para nós estarmos pensando sobre isso, porque esse momento que eu estou aqui com vocês é um momento de meditação. Então eu faço uma provocação, trago aqui alguns pontos importantes de reflexão para a nossa vida cristã e nosso dia a dia. E essas reflexões elas podem durar a semana toda, pode durar o mês todo, para você estar trabalhando no seu relacionamento, trabalhando na sua vida cristã, nas suas mudanças, nas suas posturas diante de Deus, em nossas posturas, porque eu sou a primeira, a partir do momento que eu estou falando com vocês, é porque eu sou a primeira a ser ministrada nesse processo todo, que eu tenho que trazer para a minha vida, que eu tenho que viver de verdade essas coisas todas que Deus tem falado comigo, ministrado na minha vida, e eu compartilho com vocês aqui nossa meditação, porque é minha meditação que eu estou compartilhando com vocês. Essas palavras rema, essas palavras de revelação, de reflexão, de transformação que Deus tem trazido para mim e que eu compartilho para vocês. Então é uma meditação que pode se estender aí por muito tempo. Então hoje eu quero estar continuando conversando com vocês sobre essa importância de nós desenvolvermos um relacionamento com Deus. Estamos falando do atributo, do princípio da individualidade, conhecer ao nosso Deus, esse ente infinito, esse ser infinito, esse Deus eterno que não tem começo nem fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Por causa dele são feitas todas as coisas. Nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, o Deus que domina sobre tudo e todos, precisamos conhecer, nos aproximar com temor e com tremor, com respeito, com reverência, porque Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um fogo consumidor, Ele é um Deus de amor, um Deus Pai, mas nós devemos nos
posicionar, nos apresentar diante dele com temor, com reverência. Quando Moisés se aproximou de onde Deus estava, Deus falou: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está é santo. No livro de Êxodo, logo nos primeiros capítulos, nós podemos ver, eu estou meditando de novo em Êxodo, então a gente vê logo nos primeiros capítulos, quando eles vão saindo do Egito, e Deus vai falar com Moisés lá no Monte Sinai. Deus pede que o povo não se aproxime do monte. Moisés pede a Moisés para santificar o povo, para que eles consagrem. No terceiro dia, Deus vai estar falando com Moisés. Arão sobe, o sacerdote tem que manter um distanciamento por causa da presença santa e perfeita de Deus. Nós não somos ainda. Ele é santo, ele é perfeito. Ele é o Todo-Poderoso. Então a gente tem que se apresentar diante dele, tem que se aproximar dele sempre com muito temor, com muita reverência, em santidade, porque Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é santo e precisamos sempre trabalhar com esse temor. Então nós vemos que Jó fala, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Gênesis 32, nós vemos a experiência que Jacó tem com Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus dos pais dele, mas ele tem uma experiência, ele com Deus. Em Gênesis 32, você pode ler lá e ver a experiência que ele tem com Deus. Ele manda as esposas na frente, ele manda os filhos na frente, e ele tem um momento a sós com Deus. Ele, Deus, nesse momento que ele está a sós com Deus, então ele se aproxima e tem a experiência lindíssima, sobrenatural, de estar com Deus, de ouvir Deus, de ter o seu nome mudado, sobre essas coisas todas que nós já falamos aí em momentos anteriores. E aí Deus, né, ele é o nosso querido Pai, que nos ama de forma perfeita, de forma completa, a ponto de enviar Jesus para que nós todos fôssemos salvos. E Jesus fala em Mateus 22, versículo 29, Jesus fala para os escribas e para os fariseus: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Quanto mais a gente não conhece, menos a gente pode herdar, pode receber as coisas que Deus tem trazido para nós. Em Oséias 6, versículo 3, Deus fala para o povo de Israel: vocês erram por não conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus fala para o povo de Israel: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos ter esse conhecimento, essa intimidade de Deus. Nós precisamos conhecer Jesus também. Quanto mais nós conhecemos Jesus, nós conheceremos a Deus. Em João, no capítulo 14, quando Jesus está conversando com os seus discípulos sobre Deus, sobre o caminho, então um dos discípulos, né, fala: nós não conhecemos ainda o Pai, nós não sabemos o caminho. E aí Jesus fica assim meio um pouco decepcionado, né? Como é que eu estou com vocês o tempo todo e vocês não estão dizendo que não conhecem o Pai? Se vocês conhecem a mim, vocês vão conhecer o Pai. Em João 14, Jesus está falando sobre isso. João 14, ele diz, a partir do versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como posso saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, porque Jesus estava ali. Jesus é Deus. Quem conhece a Deus, conhece o Pai. E aí Filipe replicou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu estou com você o tempo todo, o Pai está em mim. O Pai está em mim, Jesus está falando. Como é que se você olha para mim, você vê o Pai? Né? Você está vendo o Pai através de mim, você está comigo o tempo todo. Como você pode dizer, né? Mostra-nos o Pai. Eu estou aqui
né? Ele é Deus. Então precisamos conhecer e prosseguir. Deus usou o profeta Isaías para dizer em Isaías 1:3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Israel, povo escolhido de Deus, povo amado, povo selecionado, propriedade peculiar de Deus. E Deus fala, vocês não me conhecem. Eu escolhi, eu estou com vocês, eu fiz promessas para vocês, vocês são filhos queridos, filhos amados. Não que Deus não ame as outras nações, não que Deus não faça acepção, Deus não faz acepção, Deus não faz isso. Mas Ele escolheu Israel. Ele tem uma promessa específica para Israel. E Ele diz, vocês precisam me conhecer, mas vocês não conhecem, vocês não me conhecem. Então é preciso desenvolver. Nós somos filhas e filhos de Deus. Precisamos conhecer o nosso Pai. Como é que nós temos um Pai e não conhecemos Ele? Como é que nós temos um Pai que tem tantas características, tantos atributos, e a gente não procura andar com Ele, não procura conviver com Ele, não procura se aproximar, ser íntima dEle? Precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. E aí eu trago alguns atributos desse nosso Deus. E eu vou ler os textos, né? São vários textos que é bom para você estar meditando, se fortalecendo. Depois você volta lá na Bíblia e lê esses textos para você estar ainda mais pensando e melhorando o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua relação com o seu Deus, com o nosso Deus. O único que devemos adorar, o único que devemos prestar cultos, né? Porque Ele é o Deus verdadeiro, o Deus que ouve, o Deus que responde, o Deus que está conosco, o Deus Senhor. Está escrito em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outro, nem meu louvor às imagens de escultura. O que nós falamos, né? Em Êxodo 20, Deus falando para que o povo de Israel e nós, todos seus filhos e filhas, não prestemos cultos a outros deuses, que não adoremos a outros deuses, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus digno de todo louvor, de toda adoração. Eu estou dizendo que está escrito também que existem outros deuses. A própria palavra que eu li em Êxodo 18, né, o Jetro falando, tu és o Deus maior do que todos os deuses. Quer dizer que existem outros deuses. Mas nós estamos falando de um Deus que ouve, de um Deus que responde, de um Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou, que nos formou e que nós precisamos ter um relacionamento, conhecer esse Deus e nos relacionar como é digno, não é? Para que nós possamos estar cada vez mais firmes, cada vez mais perseverantes até que Ele venha. Então, nosso Deus, o nome dele é Senhor, Deus soberano. Está escrito em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não dou a outra, nem o meu louvor à imagem de escultura. O nosso Deus é amor. Em 1 João 4:8 diz, amados, amemos-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Temos várias provas do seu amor todos os dias, o dia inteiro. E a prova mais linda de todas é o Filho dele, que ele entregou, o único Filho dele, para amar por nós, porque ele nos amou de tal maneira, tão grande o amor dele conosco, que ele entregou o Filho dele para morrer por nós. Então o nosso Deus é amor, o nosso Deus é justo. Em Romanos 1:17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O nosso Deus, ele é justo, ele é um Deus de justiça. O nosso Deus é Pai. Como eu amo esse Pai, esse Deus de amor, esse Deus querido que não nos abandona, que está conosco o tempo todo. Nosso Deus é Pai. Está escrito, assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. O nosso Deus é Pai. Como o Pai se compadece, Ele também, como Pai, se compadece de todas aquelas pessoas que temem a Ele. O nosso Deus é um Deus de aliança. Em Deuteronômio 7, do 7 a 10. O nosso Deus é o Deus de aliança. Vou ler aqui para vocês. Deuteronômio 7, de 7 a 10. Ele não esquece, Ele honra a aliança dele. Ele honra a aliança dele por nós.
Deuteronômio 7, de 7 a 10 diz: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, nosso Deus é um Deus fiel, um Deus de aliança, um Deus que guarda, né? Que nos guarda, que nos protege, que guarda a aliança dele. Em Jeremias 1, versículo 12, diz que Deus vela por suas promessas para cumprir. O nosso Deus é um Deus de promessas e ele vela por suas promessas para cumprir o que ele falou, o que ele prometeu. O nosso Deus é soberano. Ó soberano, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa promessa a teus servos, quando Deus dizia para Davi sobre a construção do templo. Então, em 2 Samuel, está falando sobre isso, né? Ó Senhor, ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa promessa a teu servo. Deus é a minha bandeira. Quando Moisés estava lutando contra os amalequitas e ele venceu os amalequitas, então ele levantou um altar e declarou: o Senhor é a minha bandeira. Está escrito em Êxodo 17, no versículo 15. Nosso Deus é um Deus que cura. Salmo 103, 3 diz: Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Em 2 Crônicas 20, 17, nós temos aí um Deus que peleja por nós. Ele diz: nessa peleja vocês não vão pelejar, mas eu pelejarei por vós. O nosso Deus é fiel. Nós vimos em Deuteronômio 7:9, que eu acabei de ler: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, as que o amam e guarda os seus mandamentos. O nosso Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde. Jeremias 33:3 diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Vemos isso no Salmo 139. Veja lá, leia esse capítulo que você vai ver toda essa onisciência, onipresença, onipotência de Deus quando Ele nos sonda, quando Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar. Ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Muito antes de nós irmos para o ventre da nossa mãe, Ele já sabia. Ele tem todos os nossos dias contados. Em Salmo 139, né? O nosso Deus, Ele não esquece. Em Isaías 49, no versículos 15 e 16. Isaías 49, vou ler aqui bem rapidinho. Em Isaías 49, nosso Deus, Ele não esquece. Uma mãe pode esquecer, mas o nosso Deus não. Isaías 49, versículo 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Ainda que uma mulher, que uma mãe esqueça, Deus diz: todavia eu não me esquecerei de vocês. Ele domina sobre tudo. Em 2 Crônicas 29, o rei Davi fala: Senhor, em tua mão tem força e poder. O Senhor domina sobre tudo, contigo está o engrandecer e dar força para todos. Deus está conosco, 24:48, Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus está conosco o tempo todo, uma presença que não esquece. O nosso Deus é um Deus que dá chances. Nós vemos em 1 Reis 21, 28 e 29, quando ele traz a sentença para Acabe, que ia acabar, né, com toda a descendência dele, que não ia ter memória dele, e traz a sentença para o rei Acabe. Ele se humilha, se veste de pó, de saco e cinza, se coloca diante de Deus, e Deus olha para aquele nível de humilhação e fala assim: não vai ser no seu tempo, mas no tempo dos seus filhos
vai vir essa sentença. Então, e Acabe foi poupado pelo nível de humilhação que ele se colocou diante de Deus. E nós vimos um Deus que dá chance em relação ao rei Ezequias, por causa de todo orgulho, né? Deus veio sobre o rei Ezequias, mas ele se colocou chorando, arrependido, se humilhando, se voltou para a parede e falou com Deus: olha para mim, Senhor, tu sabes o que eu tenho feito. E aí Deus se compadece de Ezequias e dá mais 15 anos de vida para ele. E o nosso Deus é um Deus zeloso. E aí você pode ler em Ezequiel, no capítulo 16. Eu vou ler, tem um texto aqui que é muito forte, esse texto de Ezequiel. Ele me emociona muito sempre que eu leio. Então, Ezequiel 16, nós vemos uma prova muito forte desse zelo de Deus. Nós vemos em muitas partes, né, da Bíblia o exemplo desse zelo do Senhor. Mas aqui em Ezequiel 16, do capítulo 1 até o versículo 7 a 11, nós vemos assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do teu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho e te cobri de seda. Te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. E fostes ornada. E aí Deus mostra um zelo lindo. O que ele fez, que nível de transformação, que amor, que Pai lindo, que Deus tão zeloso. Então, que essa meditação possa estar ministrando ao seu coração. Foram muitas informações que eu trouxe sobre o nosso Deus como Pai, para que todos vocês, cada um de vocês, estejamos pensando sobre a importância de nós estarmos nos relacionando, nos aproximando, aprofundando a nossa intimidade com o nosso Deus, conhecendo Ele, de andar com Ele e de viver experiências inesquecíveis com esse Deus que tem todos esses atributos que eu falei para vocês e muito mais. Então, beijos, até o nosso próximo encontro, até que Ele venha, procurando estar cada vez mais próximos e íntimos do nosso Deus. Amo vocês.